Nos últimos 64 dias eu mandei mais de 200 propostas na Workana. E somente as propostas de preço fixo somavam-se mais de 343 mil reais. Mas desses mais de 343 mil, apenas 3 projetos vingaram. E sim, desde o último episódio, eu fechei mais 2 projetos. E esses 3 projetos no total somavam mais de 2 mil reais. Isso no bruto, mas contando ainda com a parcela da plataforma. De líquido pra mim, eu recebi mais de 1.650 reais. E vale ressaltar que durante esse período eu ainda investi os 200 reais no Plano Explorer. Então, eu perdi mais de 343 mil reais como freelancer? Não exatamente, mas a diferença entre tudo que eu propus e tudo que eu efetivamente consegui conquistar mostra como funciona na prática o funil de um freelancer iniciante. E hoje eu vou abrir todos os meus números e mostrar se o Plano Explorer realmente vale ou não vale o investimento. E para quem chegou agora, eu sou o Gabriel Digital e estou aqui documentando a minha jornada como freelancer, mostrando os resultados, os erros, tudo que realmente acontece neste processo. Antes de mostrar os resultados, eu preciso explicar como eu cheguei nesses números. O período considerado começa no dia 6 de junho de 2026 e termina hoje, no dia 9 de agosto de 2026. Foram exatamente 64 dias usando o Plano Explorer. Eu revisei todo o meu histórico de propostas e conversas com os clientes. E em alguns casos, a proposta original nem aparecia mais dentro do escopo do projeto. Quando existia uma visualização do cliente, eu a considerava como visualizada porque existia aquele indicador do Vzinho azul da conversa, demonstrando que ele ao menos abriu a proposta. E vale ressaltar que essa análise representa apenas a minha experiência quanto à utilização do plano. Ela depende da minha categoria, do meu perfil, das minhas propostas, do meu portfólio, dos projetos que eu escolhi e da forma que eu escrevi cada coisa. Então, vale ressaltar de que esses números são apenas uma base. A minha base, não servem para outras pessoas. São apenas os resultados reais que eu obtive durante esse processo. Primeiro, o que eu esperava antes de comprar o Plano Explorer? Na data que esse vídeo está sendo gravado, o Plano Explorer está entre R$ 87 reais. O plano oferece cerca de 52 conexões semanais, saques semanais, testes ilimitados e acesso ao suporte pelo chat. Vale ressaltar que essas conexões elas não são cumulativas. Elas são renovadas toda segunda-feira e aquilo que sobrou da semana anterior é zerado. A Workana também informa que o Plano Explorer permite trabalhar em projetos simultâneos, sem o limite aplicado dos níveis comuns da plataforma. Na prática, porém, o benefício que mais importava para mim, e eu acredito que para outros freelancers que têm o Plano Explorer, é a quantidade de conexões semanais. Precisava de conexões para continuar mandando propostas. E não, o plano não escreve melhores propostas, não convence mais clientes, ou não melhora o seu portfólio. Ele só aumenta a capacidade de tentar. Agora vamos ao que realmente interessa. Das 202 propostas, cerca de 184 eram de preços fixos. E somando os valores que eu coloquei em cada proposta, dá o resultado de 343 mil reais. Aproximadamente. Isso significa que minhas propostas de preço fixo tiveram um valor médio de cerca de R$ 1.867,50. E as outras 18 que restaram eram pagamentos por hora. E somando apenas as tarifas, né, que eu dei de proposta, chegamos a 1.467 aproximado em horas. A média dessas propostas em horas deram 81,55 por hora trabalhada. Mas eu simplesmente não posso somar esse valor aos 343 mil. Nos projetos por hora, o valor final depende da quantidade de horas trabalhadas em cada projeto. Ou seja, esse valor poderia facilmente variar de acordo com a demanda, de acordo com as especificações ou com os problemas que forem surgindo no decurso do tempo. Somar os reais com os reais por hora daria matematicamente um valor enganoso. Portanto, quando eu digo que eu perdi os 343 mil, estou falando apenas da soma de 184 propostas. Propostas essas de lances fixos que infelizmente não foram convertidas em dinheiro. Esse dinheiro não estava na minha conta. Eu não tinha direito a esse dinheiro. Era apenas um valor potencial, as oportunidades para a qual eu me candidatei. Durante 64 dias eu enviei 202 propostas. Isso representa uma média aritmética de 3,16 propostas por dia, ou um pouco mais de 22 propostas semanais. Mas isso não significa que eu enviei exatamente 3 propostas por dia ou 22 propostas semanais. Em alguns dias eu encontrei várias oportunidades, em outros
eu simplesmente não encontrei. Mas essa média mostra exatamente que eu assinei o plano da Orkana, o plano Explorer, e não deixei as conexões passarem. Eu utilizei o plano de maneira ativa durante todo o percurso, e mesmo com todo este volume, enviar propostas era apenas o começo. Antes de receber uma resposta, eu precisava vencer uma barreira anterior, que era em que ao menos um cliente abrisse a minha proposta. Das 202 propostas, apenas 59 foram visualizadas. E isso representa uma taxa de visualização de 29,21%. Em outras palavras, aproximadamente 7 em 10 propostas não eram sequer abertas. Foram exatamente 143 propostas sem nenhuma visualização. E esse número é muito importante, porque mostra que nem toda a proposta enviada chega ao ponto de ser realmente visualizada. Isso pode acontecer por vários motivos. O cliente pode ter recebido vários e vários candidatos. Ele pode ter escolhido alguém rapidamente, ele pode ter abandonado o projeto, ou pode simplesmente ter scrollado em todas as propostas e não ter aberto a mim. Eu não consigo afirmar o motivo em cada caso, nem em caso específico. E o que meus dados permitem afirmar é que cerca de 29,21% das minhas propostas elas foram abertas. Mas visualizar também não significa responder. Das 202 propostas enviadas, apenas 26 clientes me responderam. Isso representa uma taxa de 12,87%, considerando todas as propostas. Mas se eu considerar apenas as 59 propostas visualizadas, o resultado fica um pouquinho mais interessante. Aproximadamente 44,07% das propostas que foram visualizadas foram efetivamente respondidas. Então, meu maior vazamento do funil não aconteceu na etapa de visualizar e responder, aconteceu antes dela. Das 59 propostas abertas, 33 não viraram uma conversa. As outras 26 geraram uma resposta, mas essa resposta não necessariamente significa interesse real. Alguns clientes pediram informações, algumas das conversas não avançaram, em alguns casos existiu a negociação, mas não prosseguiu com a contratação, e em uns 4 ou 5 casos, o cliente aceitou e retirou a proposta, antes de pagar a garantia ou qualquer coisa do tipo. E o próximo filtro foi transformar as propostas realmente lidas e interagidas em projetos. Os 26 clientes que conversaram comigo, 3, até agora, viraram projetos. Isso significa que as 23 conversas não viraram uma contratação. E se a gente somar tudo, a minha taxa de contratação foi de 1,49%. E se a gente considerar apenas as propostas visualizadas, foi de 5,08%. E se a gente considerar ainda menos os clientes que responderam às minhas propostas, 11,54% viraram um projeto. Dentro dessa amostra, eu precisei mandar aproximadamente 67 propostas para converter em cliente. Isso eu acredito que não seja uma medida universal na Orkana. É a minha conversão durante 64 dias. Mas esse número, ele é extremamente válido para avaliar se vale ou não vale a pena contratar o plano da Orkana. E a verdade é que o plano Explorer ele deu a capacidade de enviar mais conexões, mais propostas em projetos. Só que a maior quantidade de tentativas não eliminou a necessidade de encontrar um projeto, chamar a atenção e conduzir uma conversa. Agora vamos falar de dinheiro. Os 3 projetos fecharam aproximadamente R$2.000. O valor líquido que eu recebi foi de 1.620 aproximadamente. A diferença entre o valor bruto e o líquido deu 379,82. E lembrando do plano que eu paguei, então durante 64 dias eu paguei 200 e pouquinho no plano da Explorer. Quando eu desconto o custo do valor líquido recebido, restam R$1.418. Mas isso não significa que eu obtive apenas isso de lucro. Para calcular o lucro real, eu precisaria unir a isso todas as ferramentas que eu utilizo, considerar o meu tempo de trabalho, energia, equipamento, impostos e outros gastos. O que esse número mostra é apenas aquilo que efetivamente entrou no meu bolso e o que saiu do meu bolso de investimento na plataforma. Para facilitar, para cada R$1 de gasto no plano, entraram cerca de R$7,85 de projeto. A média por cliente foi de aproximadamente 663 bruto, líquido dando 541,53. Então, se a gente for considerar financeiramente falando, apenas o plano Explorer, ele realmente restituiu o meu valor. Então, eu realmente perdi R$343 mil? Não.
Então, eu seria desonesto em terminar o vídeo apenas deixando essa informação. Esse valor representa a soma de todas as propostas que eu fiz. Não era uma carteira de contrato já assinada. Alguns clientes provavelmente encontraram outros profissionais. Outros podem simplesmente ter desistido e não contratado ninguém. Muitos projetos poderiam acontecer também exatamente concomitantes, que também tornaria quase impossível de ser realizado. Então, o número não representa um dinheiro retirado da minha conta. Ele representa o tamanho do meu volume financeiro que passou pelo meu funil, antes de efetivamente entrar 3 projetos nele. É uma diferença muito, muito importante, pessoal. Então, pra deixar mais claro, eu não perdi 343 mil reais. Perdi a possibilidade de tê-lo. Eu tentei vender mais de 343 mil em serviços de preço fixo e converti 3. Então, depois de todos esses números, a pergunta é, o Plano Explorer, financeiramente falando, sim, pessoal. Como vocês podem ver, eu consegui restituir o valor que eu investi, ainda tive uma margem de lucro. Mas isso não significa que o Plano Explorer me deu 3 clientes. Eu sinceramente não tenho como afirmar para vocês se com um plano gratuito eu conseguiria fechar esses 3 clientes. Mas um ponto que vale uma atenção é que eu tenho quase certeza, numericamente falando, que eu não conseguiria. O plano gratuito oferece 2 conexões e eu precisei de 60 e poucas para conseguir um primeiro cliente. Mas voltando ao Plano Explorer, o que eu posso efetivamente afirmar é que o plano me deu a capacidade para mandar um volume maior de propostas. Então, de alguma forma, o plano se pagou, mas o meu processo ainda não se tornou previsível. Foram precisas 202 propostas para chegar em 59 visualizações e dessas 59, 26 serem convertidas em conversa e apenas 3 virarem cliente. Então, o meu veredito é esse. O Plano Explorer, ele vale como ferramenta, mas ele não funciona como um atalho. O Plano Explorer ele pode efetivamente ajudar quem realmente utiliza as suas conexões, possui um serviço claro e acompanha os seus próprios números, mas não se engane, assinar o plano não substitui portfólio, proposta, conexão, negociação, capacidade de entrega. Esses foram os meus resultados depois de 64 dias. Agora eu preciso saber sua experiência. Quantas propostas você precisou enviar até você conseguir os seus primeiros clientes na Workana? E lembrando que eu sou o Gabriel Digital. Essa é minha jornada como freelancer e por enquanto o Plano Explorer se pagou, mas conquistar o cliente de forma previsível continua sendo o maior desafio. Coloca aqui nos comentários porque comparar experiências reais podem ajudar muito mais do que simplesmente ler uma tabela de preços na Workana. A gente se vê no próximo vídeo.